Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h58. Meio-dia, 58 minutos. Anota o seu comeu sexta-feira, 16 de fevereiro. O negócio tá andando rápido aqui, né, pai? Depois do carnaval, né? Hoje é sexta-feira, bota pra torar! É isso aí. Por falar em botar pra torar, hoje eu tô recebendo aqui o Dr. Paulo Vinícius, isso mesmo, da Ortoestética, e a gente vai falar sobre implantes, tudo o que você precisa saber. Gente, mas tem um dado muito importante, né? Muito importante mesmo, que é um dado aqui de uma pesquisa que eu peguei de 2022, para a gente poder se ambientar um pouquinho nesse aspecto que é esse assunto dos implantes dentários, aliás, dos implantes dentários. É de transplante dentário, não, é implante, tá? Corrigindo aqui a falha do apresentador. É o seguinte, ó, o Brasil é o país com mais cirurgiões dentistas no mundo. Dados publicados pelo Conselho Federal de Odontologia, CFO, de 2021, faz 3 anos só, mostram que o Brasil tem aproximadamente 360 mil dentistas em atuação. O maior número entre todos os países. Porém, ironicamente, é o país também com o maior número de quantidade de pessoas sem nenhum dente na boca. Ouviram isso? Pois é. Então, é o seguinte, a odontologia brasileira da atualidade é extremamente desenvolvida e tecnológica. Antigamente, para você fazer um implante dentário, se demorava muito tempo. E hoje você consegue fazer isso, pode ser feito em apenas um dia. Acredita nisso? Para conversar sobre esse assunto, está aqui o Dr. Paulo Vinícius, da Ortoestética, e a gente vai falar sobre implante dentário, tudo o que você precisa saber. Dr. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo aqui para a gente falar de um assunto bem bacana. Quem está com a gente aqui é o meu sobrinho, seu parceiro de beach tênis, Paulo Vitor, né? Me chama carinhosamente de Tio André, é o fim do mundo, um negócio desse, né? Cara, você... Tio André, é a queimada do filme da galáxia. Eita, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo. Um abraço, Paloca. Esse dado que você comentou, essa pesquisa, mostra quanto não se conversa, né? Porque você vê, isso são dados reais, a gente é o país com mais dentistas, mas é o país com mais desdentados totais no mundo inteiro. Então você vê que não é por falta de dentista, né? Talvez esteja precisando de algo mais, algum tipo de investimento público, algum tipo de divulgação, mas o Brasil tem um potencial gigante na odontologia, tanto do ponto de vista de demanda quanto de profissional. Então é juntar esses dois dados e fazer o negócio funcionar. E um detalhe mais triste ainda, doutor, é que grande parte desses desdentados são da nossa região, da região Nordeste. Né? Puxa o microfonezinho assim, ajeitar assim. E isso, você pode segurar a base aqui e mexer. Isso aí. Aí tá jóia agora. Tá. E assim, para nós, né, isso é um dado de muita tristeza. Por quê? Porque a gente, para entrar na parte dos implantes, né, a gente precisa entender que essa educação da questão bucal, da higiene bucal, da higiene oral, ela deve começar na mais tenra idade. E não estar fazendo medo à criança. Olha, não faz isso não, que eu vou te levar pro dentista, né? Então, meu amigo, aí não tem quem aguente, né? Aí você criou aquele estereótipo, opa, dentista deve ser um negócio ruim, né? Muita gente cresceu com esse trauma e às vezes, e eu já ouvi isso de alguns colegas seus que dizem assim, André, inclusive colegas seus que atendem no município, o paciente chega lá, ele não quer restaurar o dente, ele quer fazer a exudação, ele quer fazer a extração do dente, quando aquilo ali é perfeitamente recuperável. Mas é isso, a gente desde criança, a gente vê muito na psicologia, aplicada à odontologia, o quanto a gente cresce com trauma de dentista, porque a gente cresce entendendo que o dentista é um castigo. Normalmente a gente entende, se não escovar, vai pro dentista. Então, se eu não fizer algo, o castigo é pro dentista, então coisa boa não é, né? E isso acaba repercutindo na idade adulta mesmo. Tem muita gente que chega, adulto, que já não tem quase nenhum dente. Outros que precisam de tratamento simples, que evita por medo, por trauma, e aí se torna uma coisa maior, acaba extraindo. E aí a gente chega nos dados que você passou, né? De tanto desdentado justamente por medo e trauma que foram se juntar durante toda a infância. Então, eu acho que o primeiro passo realmente, a gente pensando em saúde bucal, é educação,
ali na fase inicial, na fase infância, a gente está batendo papo com a criança, com nossos filhos, com os pacientes que nos procuram, para que a gente tire esse estereótipo de que o dentista é um castigo. A gente precisa entender que o dentista é como médico, está ali para auxiliar na saúde, e quanto antes a gente intervém, menos traumático é para a criança. Às vezes a gente, apareceu um pontinho preto ali no dente do meu filho, vamos esperar um pouquinho, não está sentindo nada, não está doendo. E aí, às vezes, quando chega no dentista, já está doendo, já está com a cavidade aberta, e aí é mais traumático para a criança do que fazer só uma limpeza ali no momento. Uhum. Doutor, vamos lá. Algumas perguntas aqui que eu gostaria de te fazer. Vou mandar umas imagens aí para o Marco Aurélio, para a gente estar acompanhando aqui também. Quem está acompanhando a gente aí ao vivo no nosso canal no YouTube, NN Play, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para você receber as notificações quando a gente vai fazendo a transmissão ao vivo, tá? E dá o joinha para dar moral nesse canal, que já é um sucesso. É o seguinte, quando o paciente chega lá na ortoestética, aí vamos lá que ele não tenha, ele tem uma falta de, sei lá, 2, 3 elementos. Mas aí o paciente, não, eu preciso recuperar o meu sorriso, até porque a gente sabe que o sorriso não mexe somente com a questão estética, o sorriso mexe com autoestima, com seu amor próprio, né? É muito raro você ver um banguela gostando do sorriso dele. Né? Ele não vai falar que não, mas né, não gosta. As pessoas geralmente se sentem mal. E assim, até deixam de conseguir alguma colocação no mercado de trabalho. Por quê? Porque o mercado de trabalho vai querer alguém bem afeiçoado. Não estou falando de gente bonita não, tá? Para mim não tem ninguém feio não. Tem gente que não usa os produtos Jequitina, não, Sérgio Paulo. Mas aí é o seguinte, entre um desdentado e uma pessoa que tem uma aparência bacana, tem todos os dentes, é claro que uma empresa... Ô, Sérgio Paulo, se eu fosse banguela, tu acha que a diretoria aqui não ia me querer não, né, Sérgio Paulo? Acho que não, né? Uma boca fofa ninguém ia querer, não, né? Então, pois é, você nunca viu... Você já imaginou o William Bonner? Já pensou o William Bonner apresentando o Jornal Nacional? Boa noite. Você não vai ver isso. E as empresas são assim, a gente brinca com uma coisa que a gente está brincando aqui para descontrair um pouco, mas é um assunto muito sério, né? As empresas precisam contratar pessoas, no mínimo, bem afeiçoadas, tá? Bacanas assim, tá? Então vamos falar um pouquinho dessa questão de como chega, da chegada do paciente na ortoestética que precisa fazer um implante. Tá aí uma imagem, né? Tem ali um elemento faltante apenas, mas vamos dizer que o paciente que chegou ali, ele tenha periodontia para fazer, ele tem alguma coisa que ele precisa fazer. Periodontia é a doença que trata da fixação dos dentes, da gengiva, né, das doenças periodontais que estão ali perto do dente, próximas do dente. E aí você vai ter placa, você pode ter tártaro, enfim. A carga, ela é colocada primeiro, ou vamos resolver primeiro os problemas clínicos do paciente, caso ele os tenha, para depois se pensar na carga do implante. Pronto, esse é um ponto-chave. Às vezes o paciente está preocupado em resolver aquela dor dele. Falta aquele dente, ele quer resolver aquilo. Ele nem está preocupado se tem cárie, se tem tártaro, se precisa de algum outro tipo de tratamento. Mas, assim, é muito importante que antes de a gente entrar na parte cirúrgica do implante, da gente fazer a colocação do implante, a gente tenha adequado o meio. A gente já tenha feito todo o tratamento prévio, seja tratamento periodontal, seja tratamento dentístico, que são restaurações. Mas a gente precisa realmente começar o tratamento reabilitador, que seria com prótese implante. Essa é a última parte do tratamento. Então, a gente precisa primeiro devolver a saúde do paciente, a saúde bucal dele, tirando todo tipo de cárie, qualquer resto radicular, todo tártaro, placa, fazer tudo que for limpeza. E aí sim a gente entra na parte reabilitadora, que seriam os implantes. Tá. Então, primeiro resolve as coisas mais básicas, né? Que é remoção de placa, tártaro. Inclusive, a gente falou aqui com a doutora Evelyn da última vez, que vocês tiveram aqui da ortoestética, que tem muita gente que às vezes não quer nem... A questão da dor já é o limiar. Mas tem gente assim que não gosta de algumas coisas que a odontologia tinha, porque não tem mais, viu, gente, tá? Por exemplo, o atrito do explorador. O explorador é aquele negócio que eu aprendi porque eu fui paciente há muitos anos atrás de umas alunas de odontologia na UFAL. Eu tinha 17 anos, faz pouco tempo isso aí. E aí eu aprendi nome de cureta, explorador, broca de baixa, aquele tinha broca de baixo que parecia um trator na sua boca, tinha aquele cordãozinho ainda. Você não pegou isso não, cara, você é de Sacha pra cá. A broca de baixa, ela era
ela era um motor com cordão. Entendeu? Eu vou pegar a imagem aqui para mandar para você. É a broca dos anos 90 aí, sabe? Mais ou menos dos anos 80, 90. A broca de baixo era com cordão, assim. Tinha um motor e ele ficava em umas esferas assim, cara. Né? Pega aí, broca de baixa. Deixa eu pegar aqui. Anos 80. Vamos lá. Vou pegar aqui para mostrar aqui como é que era isso aqui. Era loucura. Então eu aprendi esses nomes todos aí da odontologia. Alguns nomes, né? E alguns pacientes têm agonia, tinham agonia, porque não precisa mais ter não, viu gente? Na ortoestética tem isso. O explorador retirando o tártaro, aquele atrito, tirando o tártaro. Hoje você tem a ultrassom. A ultrassom é incrível, né? É um aparelho, como o próprio nome diz, é uma ultrassom que remove placa e tártaro, não corta, não tem dor, você não tem agonia, não tem nem barulho. Você queria saber, não tem nem barulho. É só um jato, parece um jato d'água, é um jato d'água mesmo, né? Um jato com movimento de ultrassom, né? Tem a ponteira da ultrassom, que é o que faz a remoção do tártaro. Uhum. Mas assim, não é só na parte periodontal, não. A odontologia avançou bastante. Tem muita tecnologia hoje envolvida na odontologia, por exemplo, aquela moldagem antiga, de colocar aquela massa para fazer a prótese na boca, o paciente fica agoniado, com ânsia de vômito. Hoje em dia a gente faz um escaneamento intraoral, que aí é como se fosse uma filmagem ali dentro da boca que a gente pega com toda precisão e manda para o laboratório sem precisar usar nenhum tipo de material de moldagem. E aí tem diversos outros, o motor elétrico hoje substituindo o motor pneumático que foi usado durante muito tempo. Então, hoje em dia a odontologia vem avançando bastante. Certo. E aí não resta dúvida disso. Agora, doutor, vamos lá. O paciente chegou lá, aí ele tem uma perda significativa dos dentes. Vai lá na ortoestética, vai fazer a parte clínica, fez essa parte clínica, tá tudo certo. Existem alguns exames que vocês fazem antes de fazer a carga? É sempre importante entender como é que está a saúde geral do paciente. O implante ele não deixa de ser uma cirurgia, então a gente vai passar por um procedimento cirúrgico e é importante entender como é que está a saúde desse paciente. Primeiro a gente faz uma anamnese para entender, conversar com o paciente, entender qualquer limitação de saúde dele. Se é um paciente que é diabético, se é um paciente com pressão alta, se estão com taxas controladas. Mas além disso, o exame fundamental para a gente entrar no implante é a tomografia, ali para a gente ver como é que está aquele osso onde vai ser colocado o implante, para ver qualidade de osso, altura de osso, ser decidido o planejamento de qual implante usar, altura, tamanho, largura do implante. Então, assim, é indispensável uma tomografia computadorizada da região ali onde vai ser colocado o implante. Tá, isso se faz lá mesmo? Não, a gente encaminha para o centro radiológico, é feito no centro radiológico a tomografia, e aí o paciente, eles já enviam por e-mail, a gente recebe no mesmo momento, o paciente é só o tempo de fazer. Assim que ele volta, a gente já está com o planejamento no computador para apresentar para ele. É que vocês pedem a panorâmica e periapical. Isso, tem periapical e panorâmica. E nesse caso do implante, a gente pede uma tomografia. Que é diferente. Isso, é um exame um pouco mais completo. A gente vê em 3D. A panorâmica a gente vê em 2D, né? Uma imagem, altura e largura. A tomografia a gente vê em 3D. A gente consegue entrar dentro do osso, girar, olhar tudo que a gente precisa ali dentro. Tá, aí a partir desse momento vocês fazem um planejamento, né? Porque não é na hora que nem caldo de cana, não. Tem que planejar. É uma cirurgia, ela tem que ser planejada passo a passo. Como é que é isso? Aí o paciente, se você falou em diabetes, né? Qual é o agravo que tem se o paciente for ou não diabético? O paciente diabético, primeira coisa, dificuldade de cicatrização. Mas lembrando que isso é um paciente descompensado. Se o paciente é diabético, controlado, toma medicação, faz uma dieta, não tem limitação nenhuma. Ele vai cicatrizar igual qualquer outro paciente. Agora, um paciente descompensado, a gente precisa primeiro compensar essa diabetes, seja encaminhando ele para o médico para ele orientar com relação à medicação, ou seja, só controlando a dieta. Mas a gente precisa que estejam com taxas legais, estejam dentro da normalidade para poder a gente se operar. Porque aí não adianta a gente operar um paciente que não vai cicatrizar. Mas um paciente compensado, a mesma coisa hipertenso. O hipertenso que toma a medicação certinha, sem problema nenhum. A gente consegue operar sem nenhum risco. Com relação a um paciente hipertenso que está descompensado, que aí está com pressão elevada, com vários picos, aí não, aí a gente precisa tratar primeiro antes de operar. Uhum. A questão da coagulação, doutor, é importante também? Também. O paciente precisa estar com a coagulação normal, ele precisa estar coagulando, ele precisa estancar o sangramento por ele mesmo. E porque a gente vai cortar, a gente vai fazer um cortezinho, a gente vai colocar um implante, por mais que seja tudo muito pequeno, mas existe uma invasão ali no tecido, então a gente precisa que ele esteja com a coagulação normal para que cicatrize, porque um paciente que está
com toma AS, um paciente que tem grandes fluxos sanguíneos ali, o sangue fino, como o pessoal conhece, ele vai demorar a parar de sangrar e às vezes nem vai parar. Então, assim, às vezes o paciente toma o AS, toma algum anticoagulante, a gente chega a entrar em contato com o médico dele para orientar, para conversar, para ver a possibilidade de suspender durante alguns dias ali a medicação, enquanto a gente opera e depois retorna normalmente. É por isso que precisa ser planejado. O implante não dá para você chegar no consultório, deitar e ser operado. A gente precisa planejar, conhecer, puxar toda a ficha do paciente e entender para que seja operado da melhor forma possível. Tá bom, você pode participar pelo 99639-8389. É o nosso WhatsApp, manda suas dúvidas para cá. O nosso assunto de hoje é implante dentário. Tudo que você precisa saber com o Dr. Paulo Vinícius aqui da Ortoestética, tá certo? Então vai ser muito bacana a sua participação. Você pode entrar aqui também no nosso chat, aqui no NN Play, nosso canal no YouTube, e fazer suas perguntas. O assunto é esse, implante dentário. Tudo que você precisa saber, tá legal? Então, um abraço aqui a Dona Hilda do Sítio Capim, mandando um buquê de flores pra gente aqui de boa tarde. Muito boa tarde, Dona Hilda, muito obrigado pela sua audiência de sempre. A Janaína, tá vendo? Vai chegar um dentista aqui que a Janaína traz água, né? Eita, beleza, né, Janaína? Já escovou a chapa hoje, Janaína? Já. Ela não tem chapa, não. Ela disse que a carga dela é natural, né, Janaína? Olha, tá vendo? Não caiu. E haja osso pra morder. Aí tá certo. Isso aí. Muito bem. E assim, a gente percebe que cuidar desse item é muito importante. Porque, doutor, a gente está falando agora somente de estética. Quando você traz uma carga de implante, você vai melhorar a mastigação do paciente. Com certeza você vai melhorar também além da mastigação, você vai melhorar também a vida desse paciente. Porque se você não mastiga direito, meu amigo, você não vive direito. É simples. Né? Tem comidas que, por exemplo, não dá para você... Você já imaginou um banguela comendo milho? Só se for cortadinho, que nem o pessoal faz aqui nos carrinhos, né? É sério, né? Sérgio Paulo, não faça não. Né? Mas você já imaginou? Agora a pessoa... Aí já vem outras perguntas. A pessoa que tem a carga de implante completa, doutor, ele pode comer essas comidas assim? Sim, o implante ele vem para substituir realmente o dente. Ele não é superior ao dente. Nosso dente natural vai e continuará sendo melhor, inclusive, do que o implante. Mas ele está aqui para substituir o que foi perdido. Então, se você já perdeu um dente, não tem volta. Você não vai conseguir ter seu dente de volta. Mas o implante é o que mais se aproxima do dente hoje. Ele tem uma carga fixa em osso, separado dos dentes vizinhos. Você consegue mastigar em cima dele, uma coroa. Pode ser diversos materiais, zircônia, max, mas que são materiais resistentes que te permitem mastigar ali. E como você estava falando, é uma diferença de qualidade de vida que só sabe quem não tem isso. Quem não tem os dentes, que não consegue comer uma castanha, porque não consegue morder ali. Quem não consegue comer um milho direto, quem não consegue morder uma maçã. São coisas que pra gente, que graças a Deus temos nossos dentes, são coisas muito banais no dia a dia que a gente nem sente falta. Mas para quem não tem, o que a gente escuta de paciente, o que a gente escuta de relato depois de colocar os implantes é impressionante. Assim, o quão uma pequena coisa transforma a vida de uma pessoa. Teve uma paciente que eu atendi há pouco tempo, que ela tinha contato com o público muito de perto, e ela disse que gostava de sempre estar chupando um chicletezinho, porque disfarçava o hálito e tal, mas que ela tinha uma dificuldade imensa, porque ela usava prótese, e sempre que ela mastigava, a prótese movimentava ali dentro da boca. E fez os implantes, e aí é fixo, e ela disse que só mastigar um chiclete dá um prazer imenso na vida dela. Então, assim, são coisas que só quem não tem o dente é capaz de relatar. E faz bastante diferença. Você falou também com relação à qualidade da mastigação. Tem pacientes que começam a apresentar problema de estômago porque está engolindo o alimento inteiro. Ele está comendo a carne, mas não consegue mastigar. Então acaba engolindo a carne inteira, começa a ter problema de gastrite. Então, você devolvendo a mastigação do paciente, que é a parte funcional, você permite uma mastigação melhor e ajuda na digestão do paciente também. Tá. Tem uma pergunta aqui da Mari. Ela diz o seguinte: para fazer implante, tem que extrair os outros dentes? Porque alguns profissionais dizem que sim. É a Mari do Baixão, doutor. Que negócio é esse? Para fazer o implante, tem que tirar os outros dentes para fazer uma carga total ou não? Só tem que fazer o implante daqueles que estão faltantes? Não. Acabei de falar que o implante ele não surgiu para substituir o dente. Ele surgiu para substituir o dente perdido. Ou que vai precisar ser perdido por algum motivo. O paciente sofreu um acidente, quebrou o dente, ficou só a raiz, vai precisar ser extraído e colocar. Mas existem alguns planejamentos que alguns profissionais acabam orientando a extração dos dentes restantes para fazer o protocolo, que é como a gente chama a prótese total sobre implantes.
mas nem sempre é preciso fazer isso. Na verdade, a ideia do implante é você repor os dentes que estão faltando. Então, se você tem ali 6 dentes, vamos tentar manter esses 6 dentes e repor só os que estão faltando. Em algum caso, às vezes, tem um dente só ali, vai atrapalhar um pouquinho o planejamento, a gente pode conversar com o paciente e tentar entender se vale a pena a extração daquele dente. Mas, a princípio, de forma alguma, pensar em extrair dente para colocar implante, não. Os dentes sempre em primeiro lugar. Tá, um abraço aqui a dona Vera Lúcia, Ana Paula e a Edilene Mello, que está aqui também no NN Play, nosso canal no YouTube. Vamos lá. Segura essa imagem aí, por favor, Marcão, que aí é as etapas do implante dentário, tá? Então, quem está acompanhando a gente aqui pelo NN Play, sugiro que você pegue seu celular e coloque aí para você ver as imagens, ou então depois você pode assistir a qualquer momento aí, o programa fica gravado, tá? Tem aí as etapas do implante dentário. Aí na etapa 1, vocês vão... É como se fosse fazer um túnel, né, doutor? Fazer um buraquinho ali para colocar, para fixar a parte que vai receber o implante. Que a gente tem... Nós leigos, nós temos a ideia de que você já coloca o dente ali completo, né? Tem a vaga ali e a gente que está em casa, eu que estou aqui, né? A gente tem a ideia de que colocou o dente ali completo, puf. Não é assim, né? Então aí tem essas etapas aí que o Marcão tá colocando lá. Vamos falar ali uma por uma aí. Pronto, vamos lá. Essa uma aí, interessante. O que mais se aproxima quando você for fazer um buraquinho? Tenta imaginar a gente fazer um buraquinho na parede para colocar uma bucha, para colocar um parafuso. É o que acontece. O implante é essa parte que está dentro do osso ali, que é o que ninguém vê. Normalmente o pessoal quer fazer o implante e acha que o implante é o dente. O dente é a parte protética que vai reabilitar o dente. Mas... o implante é a parte que ninguém vê, a parte que vai estar lá dentro do osso. Então a gente faz a primeira fresagem, que é com uma brocazinha mesmo. É o motor elétrico que faz a fresagem. A gente fresa da altura que foi planejado lá na tomografia. A partir desse momento a gente instala o implante, coloca ali na parte óssea. E aí vem os componentes protéticos. Aqui é o intermediário protético, para depois receber o componente e a coroa, que é o que o paciente quer. O paciente quer a coroa. Não importa o que está ali dentro, como é que foi. Quando ele fala implante, ele quer ver o dente no lugar. Mas lembrando que o implante é a parte que ninguém está vendo, que é a parte que foi colocada, é a parte cirúrgica ali dentro do osso, para posterior reabilitação com definitivo. Com a carga imediata, hoje em dia a gente já consegue, no mesmo movimento cirúrgico, já colocar uma coroazinha provisória, em caso de unitário, onde é um dente só. A gente coloca um provisório, mas já no implante, já fixo, ele fica ali na boca durante o período de cicatrização óssea. Passou esse período, a gente fica livre para colocar o definitivo já ali em MEX, zircônio, porcelana, no material que seja mais indicado. Qual é o período de cicatrização médio, doutor? Aí depende do tipo de implante que é usado. Ele pode variar ali entre 45 a 120 dias, mas normalmente a gente dá uma média de 3 meses para ficar uma média, mas isso pode ser antecipado ou pode ser adiado a depender do implante que foi utilizado no caso. Tá. Para se chegar ali, para fazer essa número 1 aí, para fazer essa buchinha no dente lá, né? É feito algum estudo ósseo do paciente, fora a tomografia que vocês pediram? Não, na verdade a tomografia ela já mostra muito do que a gente precisa. A gente precisa ter largura óssea para que caiba o implante, não adianta, às vezes o osso é muito fininho, não vai caber ali, a gente precisa fazer outro tratamento que aí seria um enxerto ósseo, uma reconstrução óssea para ganhar o osso que foi perdido. E na tomografia a gente consegue avaliar todas as estruturas, os nervos que estão passando por ali, para evitar essas estruturas e fresar, escolher o tamanho do implante que vai caber ali com a margem de segurança. Uhum. Tem uma pergunta aqui da Gracinha, do povoado Cotovelo, de Igreja Nova. A Gracinha também não perde no Saúde de Foco. Ela diz o seguinte: eu só tenho 10 dentes na parte inferior e na frente. Há quase 40 anos que foram extraídos. E na parte superior só tenho 5. Os da frente todos extraídos. Só uso prótese superior. Há 23 anos atrás, um dentista na Baixada Santista, ao passar nele, me pediu para colocar a prótese inferior e até hoje não coloquei. Há uns 2 meses estou sofrendo com dores no maxilar ao abrir a boca. Segundo o dentista da Unidade Básica de Saúde, é um desgaste. Ainda tem futuro para corrigir isso? Com certeza. É um caso bem típico. Caso, Gracinha, né? É um caso bem típico. O paciente perdeu os posteriores inferiores. Isso acontece muito. Tem muito paciente adulto que não tem posteriores inferiores. Inconscientemente, e ele começa a jogar a mastigação cada vez mais para frente, que é onde ele tem dente. Ele não vai conseguir morder lá atrás porque ele já perdeu aqueles dentes. Então ele passa a morder, ela não usa prótese inferior, ela falou, só usa superior. Então ela repôs com prótese ali.
Então ela vai mastigar com a gente à frente inevitavelmente. E o que acontece é que isso vai gerando um desgaste em ATM, até o ponto dela começar a sentir... Uma alteração temporomandibular. Isso, exatamente. Ela vai... obrigado. Ele vai gerando esse desgaste na articulação e aí ela começa a sentir realmente dores, começa a sentir dificuldade, às vezes limitação da abertura de boca, justamente por conta desse desgaste. Como corrigir? Repondo os dentes inferiores dela. Provavelmente, se ela tiver uma prótese bem adaptada superior, que esteja tudo legal, a gente só precisa repor o inferior. Isso já vai dar uma melhorada grande para ela. Precisa avaliar também a questão da dimensão vertical. Às vezes, ela já perdeu isso, ocorreu desgaste nos dentes inferiores. E às vezes, a gente precisa aumentar um pouquinho essa dimensão para que volte para a zona de conforto a articulação dela. Fazendo isso, ela vai melhorar e voltar a ter tranquilidade ao abrir a boca e mastigar. Gracinha. Obrigado. Olha a hora, olha a hora, Tá olha a bom. hora, olha a hora, olha a hora. Tá bom, vou pro intervalo. Gracinha, faz o seguinte, continua aí na audiência, tá? No final, eu vou falar pra você os contatos aqui da Ortoestética. Você pode até falar pelo WhatsApp, marcar uma avaliação pra você se inteirar melhor de como é que fica, né? Como é que você merece ter esse sorriso de volta, né? Então, no final da entrevista, a gente vai passar o contato aqui, as redes sociais da Ortoestética, para você poder entrar em contato e ver como melhor você pode corrigir isso e voltar a sorrir como você bem merece. Tá legal? Não sai daí não, eu volto já. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepes. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma Ram tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Chegou a nova Rampage. Descubra o poder que só uma RAM tem. O SUV mais querido e mais completo da categoria está com condições especiais para você. Chegou a hora de ter o seu 0 km com o conforto e tecnologia que você merece. Agende seu test drive e ative sua atitude no novo Nissan Kicks. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Muito bem, o assunto é implante dentário com o Dr. Paulo Vinícius da Ortoestética, clínica que está em Arapiraca há mais de 12 anos, tem estacionamento para você e gratuito e amplo. Você pode chegar lá e pode ser atendido e vai ser atendido com todo o conforto do mundo, sem dor, que é mais importante. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? A questão de você não sentir dor, né? Falar em sentir dor, doutor, já que a gente está falando de implante, paciente é anestesiado, né? Para o implante, sim. Não tem como fazer procedimento cirúrgico sem anestesia. Então, o paciente é anestesiado e a partir daí fica mais tranquilo que extrair um dente. Eu sempre brinco que é mais fácil fazer um implante, não fácil para mim, mas fácil para o paciente. É muito mais tranquilo ele repor um dente com o implante do que ele extrair o dente. A recuperação é infinitamente mais tranquila. Certo. É bloqueio? Depende de onde a gente vai fazer, mas normalmente infiltrativa, é só local mesmo. Uma anestesia local ali, primeiro tópico, depois a anestesia infiltrativa é suficiente para a gente fazer o implante sem incômodo, sem dor nenhum paciente. Tá. Depois que o paciente recebe ali o implante, pelo menos a primeira parte que a gente falou aqui, né? Que vai demorar em média de 90 dias para colocar o definitivo. Esse provisório, ele já pode ir para casa, já pode mastigar ou espera um pouquinho, vai cicatrizar? Tem uma limitação, assim. Primeiro, o provisório ele é colocado um pouco, colocado um pouquinho em infraoclusão, um pouquinho abaixo da mordida, justamente para que ele não esteja recebendo tanta carga mastigatória. A gente orienta o paciente a evitar mastigar ali naquele dente. Ele vai ter mais uma função estética ali do que funcional realmente. Até porque o provisório é feito em resina, é mais fácil quebrar do que o produto definitivo. Então, assim, tem algumas limitações durante esse período, só a ponto de não ter um transtorno maior. Mas ele sai com o dentinho já no lugar ali para sorrir à vontade, para ficar tranquilo.
E aí, com 3 meses, ele começa a mastigar sem limitação nenhuma. Seria mais ou menos isso aqui, né? O dente principal está aqui, o seu dente, e o outro, o implante, está aqui um pouquinho abaixo. Isso, mas é coisa de 1 milímetrozinho só. Bem incipiente. Isso, é bem pequeno. Assim, é até difícil, às vezes, o paciente, a gente avisa, o paciente quando, não, nem ficou, tá a mesma coisa. Às vezes nem percebe, porque realmente a gente só tira da oclusão um pouquinho, só para que ele não tenha carga mastigatória em cima dele. Porque só o movimento ali dos dentes do abrir e fechar, às vezes, pode gerar uma sobrecarga. Tá. Doutor, pacientes que têm bruxismo, né? Que é aquele ato de dormir e ficar atritando os dentes de forma que, às vezes, desgasta os dentes. Alguns pacientes têm bruxismo. Como esses pacientes são elegíveis para colocar implante? Pode colocar implante, sim, mas a gente precisa de uma avaliação, precisa entender direitinho esse bruxismo, o grau desse bruxismo. Em alguns casos, até prescrever para ele uma plaquinha mio-relaxante, que é uma plaquinha para ele dormir, para evitar a fratura da coroa. Ele não perderia o implante por isso, mas ele poderia fraturar a coroa do implante ou até desgastar aquela coroazinha. Então, para evitar isso daí, às vezes a gente passa uma plaquinha mio-relaxante, porque ele dorme com ela, para diminuir esse atrito ali em cima do dente. Mas não tem limitação nenhuma. Com relação ao implante, pode fazer sem problema algum. Olha a mensagem, hein? Tá bom, tem um áudio aí da Dilza, do sítio Ouricuri, em Atalaia. Vamos lá, Dilza, obrigado. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos daí. Aqui é a Dilza, do Ouricuri, Atalaia. André, doutor, eu queria saber, porque assim, eu uso prótese na parte superior, que eu fui criada com vó, perdi meu dente logo cedo. Aí, eu não me obrigava a escovar o dente, também não estava nem aí, né? Aí, perdi cedo, aí eu uso prótese. Só que no cantinho aqui do meu lado esquerdo, dá uma dor terrível, assim, aquela dor chatinha, cabulosa. Eu queria saber se era algum pedaço de dente, alguma coisa assim, só o lado esquerdo, mas uma dor cabulosa demais. Obrigado. E falando no chiclete, eu não tenho prazer de mastigar um chiclete. Fico a pé, eu só digo que é um chiclete, só chupo confeito. Tem que ter cuidado com a glicemia, né? Muito açúcar concentrado aí, viu, Dilza? Muito obrigado pela pergunta e pela participação, doutor. Vamos lá, Dilza. Com relação à dor, é difícil a gente chegar na causa dessa dor sem te avaliar. Pode ser alguma raiz, algum pedacinho de dente que ficou, pode ser uma prótese mal ajustada que pode estar machucando ali a região, pode ser também, mas interessante seria que você procurasse um profissional para que avaliasse e entendesse de onde está vindo essa dor. Não é normal, né, porque você está sentindo dor, mas é interessante avaliar para saber a causa e aí resolver. E com relação ao chiclete é isso, a gente tava brincando. Que são uma coisa que só sabe quem não pode. A gente que pode botar um chiclete na boca e mascar, nem dá valor, nem chupa chiclete, nem gosta de chiclete. Mas às vezes uma pessoa que não pode, que não consegue chupar chiclete porque a prótese solta, é um prazer imenso que ela tem de voltar a mastigar. Beleza. Você falou em ATM, que é a alteração temporomandibular, que fica aqui. Essa dor pode ser provocada pela ATM também? Nesse caso, pelo que eu entendi ela falando, ela tem um dor do lado esquerdo, então provavelmente no rebordo, ali na região onde tem os dentes, então eu descartaria, não acredito que seja da ATM. Não sei se ela está se referindo ao lado esquerdo do rosto, se for no rosto pode ser que seja ATM sim, mas eu entendi que fosse ali no rebordo onde ela usa prótese. Como ela falou que pode ser, será que pode ser um pedaço de dente? Aí me induziu a achar que é uma coisa mais localizada na cavidade oral, então eu acredito que não está relacionada à ATM não. Mas, como eu falei, precisaria avaliar realmente ela, entender direitinho como que é essa dor, entender a causa. E até tem uma consideração que a gente precisa fazer, que antigamente, doutor, os protéticos, né, os protesistas, né, eles não eram reconhecidos pelo CRO. Eles existiam, mas eles não eram reconhecidos. Hoje tem que ter uma especialidade, né? É uma especialização que tem, que precisa ter. Na verdade, o protético e o protesista, eles continuam existindo, mas são pessoas diferentes. O protesista é o dentista formado, especialista em prótese, é o protesista. E o protético é o técnico de laboratório, que é ele quem produz a prótese, quem faz a parte laboratorial da prótese é o protético. O protético ele não pode ter atendimento clínico, ele não pode atender o paciente. Ele é o mediador, o dentista é o mediador entre um e o outro, para que ele solicite a prótese e seja instalado. Então, o dentista especialista em prótese é o protesista e o protético é o técnico de laboratório. Tá respondido aí, tá? 996398389, o assunto é implante dentário. Tudo que você precisa saber. Doutora Evelyn Macedo aqui dizendo excelentes explicações. Obrigado, doutora Evelyn. Vitor,
excelente guitarrista, está aqui também. Muito obrigado, meu amigo. Boa tarde para você também. Doutor, a partir de que idade se pode fazer o implante? Quando a doutora Evelyn esteve aqui com a gente, estava comentando com você que teve uma mãezinha que mandou a foto de uma adolescente que sofreu um acidente. Não sei se foi um acidente automobilístico, né, Marcão? A menina sofreu um acidente automobilístico, perdeu os dentes da frente. Acredito que eu acho que tinha 12 anos. É uma pré-adolescente ainda. A partir de que momento vocês podem indicar? Porque isso vai mexer com tudo. Você estava falando com você no intervalo sobre isso. Você já imaginou uma criança de 12 anos na escola? Né? Porque no meu tempo era brincadeira mesmo. Chamar o outro de saci, né? Chamar o de rolha de poço. Hoje não pode. É bullying e naquele tempo ninguém ligava para nada. Mas hoje todo mundo liga para tudo. Então o bullying vai ser, ou pode ser, uma coisa que vai mexer muito, não somente com o emocional da pré-adolescente, mas como também com a autoestima dela, né? É como você falou, o ato de chupar um chiclete, a gente nem pensa nisso, a gente nem agradece a Deus por chupar um chiclete. Se você quer saber, né? Não, Sérgio Paulo? A gente nem pensa nisso. Você abre um chiclete ali e você vai lembrar de dizer, Deus, muito obrigado porque eu estou chupando chiclete aqui. Você nem vai lembrar desse trem. Mas quando você olha para você, olha para a vida do outro, a mesma coisa que você olhar para um morador de rua. Aliás, a gente faz questão de às vezes nem ver, né? Não é verdade? E a gente se esquece. A gente dorme numa caminha quentinha, no ar-condicionado, que tiver calor, no ventilador. E a gente passa por aqueles invisíveis que a gente insiste em negar que eles existem, né? Então a gente se esquece até de agradecer por um ato tão pequeno desse, um negócio tão pequenininho, mascar um chiclete. O doutor falou aqui que para quem faz um implante é uma coisa do outro mundo. Imaginou isso, né? Então, eita, poxa! Pois é. Então, doutor, a partir de que idade se pode fazer? Eu não tenho uma idade pré-estabelecida, assim. O que a gente precisa entender o implante, ele é colocado na parte óssea, colocado no osso, e ele não movimenta. Não é diferente do dente, que se eu quiser trazer um dente, puxar, colocar aparelho para alinhar, colocar, eu consigo. O implante não. Depois de posicionado, o implante ele não movimenta. Para a gente movimentar, a gente teria que tirar aquele implante ali e colocar o outro. Então, assim, a grande dificuldade de colocar um implante numa adolescente de 12 anos seria porque ela ainda está em fase de crescimento ósseo. Então, às vezes, a gente posiciona o implante no local ideal, mas quando ela crescer, aquele implante não vai estar na posição ideal, porque cresceu o osso, modificou, o implante ficou um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente. Então, não é o ideal operar um paciente com essa idade para implante. Uhum. O ideal é que a gente finalize a parte de crescimento ósseo e aí reponha de outra forma aquele dente, porque não dá para deixar o paciente com 12 anos sem dente. Então, seja uma prótesezinha provisória, de repente uma prótesezinha adesiva ali nos dentes vizinhos para manter aqueles dentes. E aí sim, quando ela, ali por volta dos seus 18 anos, tiver finalizado o crescimento ósseo, a gente pede o exame. E aí não está mais em crescimento, aí sim, aí a gente está livre para fazer o implante e aí repor de forma definitiva aquele dentinho dela que ela perdeu. Tá. Olha a mensagem. Tá, vamos lá então, Sérgio, solta a mensagem aí. Aliás, a gente às vezes faz boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Não é verdade? O valor que vai custar uma prótese, não, um implante, 50%. Que a gente insiste em negar que eles existem. Dos dentes inferiores e superiores. Se esquece até de agradecer. Tá, eu já ia falar sobre isso, que assim, a gente não costuma falar os valores aqui, né? Até porque cada caso é um caso, você vai ter, é o Reinaldo, né? Ronaldo, meu amigo Ronaldo. E eu ia falar exatamente sobre o que a gente falou no intervalo. Há uns 20 anos atrás, doutor, implante no Brasil era coisa somente de gente rica, né? E, aliás, isso aí foi uma correria, né? Quem não tinha os seus elementos ali todos, a galera que tinha dinheiro correu para fazer e fez e tá tudo certo, tá tudo bem, não tem problema nenhum em relação a isso. O que é que acontece? De 20 anos para cá, as coisas foram se popularizando muito. Ainda não é um valor tão pequeno, mas em relação ao que era 20 anos atrás, doutor, né, a gente já pode fazer um comparativo muito importante. Eu lembro de pessoas que há 20 anos atrás deixaram 20, 30 mil reais. Era caro porque os elementos basicamente eram todos importados, né? E hoje tem elementos já nacionais que fazem parte aí do trabalho da ortoestética e de todos os profissionais de odontologia que lá tem. É isso mesmo, assim, com relação a valores, infelizmente até pelo código de ética do conselho a gente não pode declinar. Falar.
E cada caso é um caso realmente. A gente precisa entender se precisa de um enxerto ósseo ali, se precisa de um enxerto gengival, qual tipo de implante vai ser usado. Então é mesmo de avaliar, entender o caso e aí conseguir sim passar um orçamento depois de uma avaliação. Com relação a... com relação aos implantes, é isso mesmo. Antes só existiam marcas internacionais, não, tudo era importado, tudo ficava mais custoso. Hoje em dia existem grandes empresas nacionais, inclusive reconhecidas mundialmente, as empresas nacionais. Uma, inclusive, foi comprada por um grupo estrangeiro, mas a sede ainda é aqui no Brasil, eles continuam fabricando aqui no Brasil. E com a quantidade de fábricas que foram se abrindo, acabou barateando. A concorrência acaba fazendo isso, né? Quando você está correndo só no mercado, você coloca o seu preço e faz o que você quiser, o que acontecer com as fábricas. Hoje em dia, com as fábricas nacionais, com a concorrência, acaba que eles reduzem a margem e aí torna mais acessível, inclusive, para o paciente. Hoje em dia, o que é cobrado há 10, 15, 20 anos atrás, hoje em dia chega a ser... Vamos lá, era cobrado 10 vezes mais, hoje em dia é cobrado menos que isso. Então, a tendência é que isso continue popularizando e a intenção é essa mesmo, que a gente consiga repor dentro da maioria da população, a maior parte da população possível. Não adianta a gente ter tratamentos exorbitantes que a gente não consegue atender a população, que a gente se forma para isso, né, para fazer o bem para a população. Então, a ideia é que a gente consiga trabalhar com margens e quanto mais concorrência lá entre as empresas, melhor para a gente e melhor para o paciente também, que consegue ter mais acesso. Perfeito. Ronaldo, Dilza e Gracinha. Anota o telefone da Ortoestética aqui, tá? DDD 82, telefone 981580248. Anota aí, Ronaldão, anota aí, Dilza, anota também Gracinha. DDD 82, se todos estão em Alagoas, então não precisa. Coloca aquele 9zinho na frente, 981580248. O endereço está aí, @ortoestética.arapiraca, que fica aqui na Rua Domingos Correia, quase em frente ali, no centro da cidade, fica quase em frente ali àquela escola de língua CCAA, né? Isso, pouquinho depois ali do lado direito, tem estacionamento para você, abre de segunda, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta, e aos sábados de 8 ao meio-dia. Isso. Não é isso? Então, se você não puder fazer o tratamento durante a semana, o sábado funciona. Então, você vai lá, marca a sua avaliação, Ronaldo, né? E assim, não se preocupa com o preço não, porque hoje você pode parcelar no cartão, né? Tem diversas maneiras de você fazer os seus pagamentos ali para você voltar a ter um sorriso que você deseja e que você merece. Estou falando um pouquinho daqui da questão da ortoestética, né? E são 12 anos. Tem alguns projetos aí para Penedo também. A galera de Penedo já fica antenada aí, já tá dando spoiler aqui. Quando é que abre lá em Penedo, já tá aberto? Não, tá em fase de reforma ainda. Se Deus quiser, daqui para março, abril, maio, estourando, a gente tá inaugurando a unidade lá. Maio. Estourando. Espero que antes. Pronto. E tem mais alguma cidade que vai? Tem projeto para São Miguel também, mas é um projeto mais pro final do ano. Não sai logo não. Tá. Então, doutor Paulo, é o seguinte, para quem está em casa, que está ouvindo, que está banguela, que tem vergonha de si, vergonha de sorrir, vai sorrir, coloca a mãozinha aqui na frente, né? Não precisa mais. Você tem toda a tecnologia, você tem hoje todo o aparato, tudo que é preciso para fazer, para você ter uma vida social bacana, para você, inclusive, ter saúde, porque se você não mastiga bem, você não vive bem, você não come bem, né? Consequentemente, você também não dorme bem, é uma cadeia de coisa ruim, né? É uma cadeia, é um pacote de maldade completo. E se você fizer o implante, quando você faz o implante, tudo isso volta para você. Uma pergunta, ainda antes da gente terminar. Você falou aí de carga total, né? Quantos implantes hoje a ortoestética consegue fazer numa carga total? Pronto, o carga total eu entendo como protocolo, o paciente totalmente degentado, não tem dente nenhum. O ideal hoje, que a gente tem sido praticado e tem reconhecimento mundial, é a gente fazer all on 4, que é todo sobre 4. Então a gente coloca normalmente 4 implantes bem posicionados, fazendo todo o polígono, dividindo essas forças e repõe todos os dentes com 4, que é uma dúvida que muito paciente tem. Às vezes ele acha que vai colocar um implante para cada dente que ele perdeu ali. E nem sempre é assim. Às vezes a gente consegue fazer, como no caso de um degentado total, com 4 implantes a gente repõe todos os dentes dele ali, ele volta à mastigação sem nenhuma limitação, sem nenhum risco para a mastigação dele. Então, nem sempre você precisa repor um implante para cada dente que perdeu. Por exemplo, se a gente tem 32 dentes, 28 dentes, né? Não vão ser 28 implantes na arcada superior, jamais. Precisaria, para repor todos, 4 implantes é o suficiente. Ou seja, 4 sessões.
Na verdade, em sessão única. Em um momento só cirúrgico, a gente já coloca os 4 implantes, já faz a moldagem. Com uma semana, nesse caso, é um pouco diferente do quando é unitário, quando é só um dentinho ali. Quando é a carga imediata de uma prótese total, um protocolo, em 4, 5 dias o paciente está com a definitiva instalado na boca dele. Ele passa pela cirurgia no primeiro dia, faz algumas provas, e aí com 4, 5 dias a gente está instalando a prótese definitiva já nele. Excelente. Então, gente, não pensa 2 vezes não, né? Se você sofre desse problema, entre em contato com a ortoestética, porque afinal de contas você pode perder tantas oportunidades na vida, você pode perder alguém, né? Você acha que o cara vai olhar para mim que tem os dentes bonitos ou vai olhar para uma banguela? Na boa. Não é não, Marcão. Né? O mundo trata melhor quem se veste bem, quem se apresenta bem. Essa é a verdade. E todo mundo merece isso. Você não perdeu, porque às vezes você não perdeu nem porque você quis. Se você teve medo na infância, eu também tive, né? Só que eu tive... Meu medo maior era mais medo de ficar banguela do que então eu corria pro dentista. Digo, vai doer, fecha os olhos aqui, aguenta a dor aqui. E detalhe, gente, hoje você só sente dor se você quiser. Ainda tem esse detalhe também. Então a ortoestética tem todo um protocolo, tem toda a tecnologia, inclusive, da medicina odontológica para fazer com que você não tenha dor. Porque ir para o dentista e sentir dor é coisa do passado. Coisa que eu peguei, você não vai precisar pegar mais. No meu tempo não tinha bloco não, meu amigo. Era uma. Aí se não pegasse, era outra. E se não pegasse, acabou. Era 2 só. Era 2 chances, de doer ou não doer. Hoje você bloqueia aqui que até o nariz fica doente. Você chega para casa e diz, tô respirando por um lado só, porque aqui não dá para sentir nada aqui. Né? Desse jeito aí. Então entre em contato com a ortoestética. A ortoestética não faz somente implantes, não. A ortoestética faz tudo em Arapiraca. Tá? Então faz de estética até a clínica odontológica. 981580248. Doutor Paulo, obrigado. Até a próxima. Sucesso aí. Deus abençoe. Um bom final de semana e até a próxima entrevista aqui com você e com o Dr. Evelyn. A gente que agradece. Está à disposição sempre. Um excelente final de semana para todos e a gente se encontra assim, vamos combinar essa próxima. Tá bom, um abraço aqui para o Luciano, que está aqui também, dizendo que depois não conseguiu ver tudo, mas vai assistir mais tarde. Fica gravado aqui, Luciano, para você assistir a hora que você quiser, tá bom? Gente, quero agradecer a vocês a audiência, a paciência, um bom final de semana para vocês. Na segunda-feira eu vou ter aqui a doutora Midian Novaes e olha o assunto, gente, o assunto que pega muita gente de surpresa, incontinência urinária. Você já espirrou? Olha só, você já espirrou e fez xixi ao mesmo tempo? Já experimentou isso? Sabe o que é isso? Incontinência urinária. Você acorda muitas vezes à noite para ir no banheiro sem controle, incontinência urinária. Como é, o que é, como tratar, a doutora Midian Novaes vai explicar para a gente na segunda-feira. Tá? Muita gente sofre disso, não sabe nem o que é. Ah, mas eu tomo muita água à noite, André, é normal ir no banheiro? Ela vai responder na segunda-feira. A especialista aqui tem voz e tem vez, tá bom? Quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui. Sérgio Paulo, obrigado aí pelo som. Marco Aurélio, obrigado. Tem jogo, Marcão, final de semana? Tem 3. Asa e quem? Domingo? Penedense. Asa e Penedense aqui. Ah, é lá, né? É em Penedo, então. E tem 3 jogos aqui pelo nosso NN Play, né? CSA amanhã e CRB CSA amanhã com quem? Muricy. CSA e Muricy. CRB e Cruzeiro, em Maceió. Né? Então tá bom. Então você já sabe que tem futebol aqui, claro, na número 1, né não? 91,5 NNFM no seu ritmo, tá legal? Obrigado por tudo. Excelente final de semana para todos. Fiquem todos com Deus. Se Ele permitir, na segunda-feira a gente volta. Tchau, gente.